Eu falei assim pro cara que tava me mostrando as casas: deixa eu ver uma casa que me leva. Daí ele falou: que? Você tá falando tudo errado. Aí eu disse: mas você não é corretor? Olha, se tem uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, ter que alugar uma casa. Processo de mudança é uma coisa estressante, cara, porque quando você estava alugando uma casa e vai passar pra outra, tem toda a burocracia de deixar essa aqui pra ir pra outra, e aí você tem que procurar. A parte de visitar geralmente é legal, porque você vê uma casa nova e você vai se imaginando morando ali. Eu sempre entro, olho o banheiro, deixa eu me imaginar cagando aqui. Essa parte é divertida e tudo mais, mas o processo de achar casas e o processo de deixar a que você está é muito chato, velho. E aí, eu e a Tonger estamos nos mudando, então a gente tá nesse processo, é muito estresse. Eu preciso botar isso pra fora. Cara, a primeira coisa, por que brasileiro tem que ser tão patife, tentando tirar vantagem em cima dos outros? E isso é misturado com a burrice, que além de ser safado, o brasileiro é burro. A gente é safado e burro ao mesmo tempo. Eu estou escolhendo as casas que eu vou visitar pelos sites que a gente tem, né? Você vai lá, entra no site, eu quero alugar uma casa, valor até tanto, tantos quartos, bairro tal, enfim. Você escolhe e você vai visitar. Só que o problema é que muitas vezes o que está na merda do site não condiz com a realidade da casa. Eu fico pensando o que será que eles acham que vai acontecer. O cara posta fotos totalmente photoshopadas, pega as partes mais bonitas. Claro, você tem que valorizar o imóvel, mas não tem que mentir também. Pega uma foto da rua, de uma partezinha assim bem bonitinha, omite coisas importantes e dá a impressão que é um imóvel independente. Quando o imóvel não é independente, você tem que colocar na descrição: no quintal tem outras casas, porque as pessoas às vezes não querem dividir o quintal com outras pessoas. E beleza, eu vi lá e falei: puxa, bonito, bacana. Cara, 2 horas daqui de casa pra chegar lá, e a entrada da casa era totalmente diferente. Eu não sei o que aquela bunda fez com o enquadramento pra ficar tão bonito, porque era a mesma casa, mas ela deu um jeito de parecer outra casa. Aí você entrava no portão e lá no fundo do quintal ficava a parte interior, ou seja, a casa que eu ia morar não era aquela. Tinham 3 casas além da que eu ia morar se eu alugasse no quintal. A minha ficava lá no fundo e era outra casa. É muito diferente, vocês não estão entendendo. Ela tirou foto de outra casa, quando chegou lá era outra. Falta coragem nessas horas de falar: puxa, mas né, não era essa casa aqui não, viu, moça? Não era essa casa que tava no site. Que casa é essa que a senhora está me mostrando? Mas não sei, às vezes falta coragem, você só fica: que bosta, não? E aí eu fico imaginando o que eles acham que vai acontecer. Eles acham que você vai ver a casa no site, vai chegar lá e vai falar: puxa, não é a mesma coisa, mas você sabe que eu gostei disso aqui? Eu juro por Deus, Terráqueos, a casa que ela mostrou pra gente tinha um tanque no meio da sala. Aqui era a janela da cozinha, aí tinha a pia. Aqui era a sala, tipo, era americana, sabe? Não tinha nada dividindo em uma coisa e outra. E do lado tinha um tanque no mesmo cômodo, um tanque de lavar roupa. Tudo bem, ok, alguém vai morar ali, eu não te julgo por isso, mas eu não quero que tenha um tanque na minha sala. Se eu soubesse que tinha um tanque na sala, se você tivesse me mostrado isso nas fotos, eu não ia vir visitar. Se eu soubesse que é uma casa de fundo, coisa que eu não quero no momento, eu não ia ir visitar. As pessoas mentem, brasileiro mente muito, mano. Chegamos no apartamento, falando: puta, que bonita, né? Achamos super legal, o apartamento foi legal, tava condizendo com as fotos, tava tudo bacana. Falou: acho que vai ser aqui, hein, Tonger? É verdade, Marcos, acho que vai ser aqui. É assim que eu ouço minha mulher falando. E a gente falou pro corretor que tava lá: pra ir pra estação de trem aqui, como é que fica? O cara era o Shrek, velho, ele era gigantesco. Como é que faz, amigão? Pra sair daqui pra uma estação é longe, porque eu pego o trem todo dia, então pra mim tem que ser meio perto, já que o apartamento já é longe do meu trabalho, a estação for longe, como é que faz? Eu morei aqui nessa rua por 7 anos, numa casa aqui. Aqui é o seguinte, tem o ponto de ônibus ali do outro lado da rua, sabe? Ali passa um ônibus que 5, 10 minutinhos mais ou menos, 5, 10 minutinhos você tá na estação. Eu falei: cara, 5 minutos daqui, 10 no máximo, legal. Eu falei: pô, show de bola. Ele: é isso aí, pô. Que filho da mãe. Terminamos a visita, eu e Tonger falamos: Tonger, vamos pegar o ônibus até a estação, só pra ver se é 5, 10 minutinhos mesmo, que se for, vamos alugar esse. Ela falou: a gente foi lá, esperou o busão, legal, chegou o busão, entramos, falamos: haha, show de bola. 5 minutos, ah não, legal, ainda não chegou na estação, mas falou 5, 10 minutos, deve estar chegando. 10 minutos, falei: bom, devemos estar perto da estação. Não, deu 10 minutos, como o cara falou, estou confiando. 15 minutos, 20 minutos, 25, 30 minutos, 35, 40 minutos da casa até a estação, sem trânsito nenhum. O ônibus simplesmente demorou 40 minutos. O cara falou que morou lá por 7 anos, ele falou 5, 10 minutinhos. Quando você fala 5, 10, é porque ou é 5 ou é 10, é no máximo 10. Ele sabia, Terráqueos, ele queria fazer a gente de otário. Ele
achou que a gente não ia pegar ônibus naquele momento. O que ele pensou? Bom, vou falar que é 5:10, que daí eles alugam e depois foda-se. Para de enganar os outros, para de mentir, velho. Fala a verdade. É tão fácil falar a verdade. Acabou que a gente gostou. Dava até pra aguentar os 40 minutos de tão legal que era o apartamento. Mas eu fiquei tão puto que eu fiz questão de falar. E outra, eu tinha marcado com outra corretora. Ela pediu pro marido dela ir me mostrar. Mas tudo bem, eu fiz questão de falar, olha só, a gente ia fechar assim. O problema é que o fulano falou que era 5, 10 minutos da estação, o ônibus pegando lá na frente, e deu 40. Daí eu não consigo. Fiz questão dela falar, olha aí, por conta da sua mentira, eles não alugaram, não fecharam com a gente. Eu aposto que nem ligou que o marido mentiu, porque ela deve ser outra mentirosa também, né? E aí vem outra coisa que os brasileiros, nós fazemos. E marca as 14 horas. 14 horas a gente se encontra lá no imóvel pra eu fazer a visita. Alguns já estavam lá, mas a devastadora maioria atrasava. Brasileiro atrasa. Teve uma que era faltando 5 minutos pra eu chegar. Ela falou, estou saindo da imobiliária. Eu pensei, bom, deve ser do lado, né? Porque falta 5 minutos pro horário que a gente marcou. 15, quase 20 minutos após o horário que marcamos, a mulher chegou. Ai, desculpe, quando é atraso eu faço questão de... Acontece. Eu faço desse jeito, acontece. Pra deixar com vergonha. Que é uma falta de respeito, velho. Não consegue chegar no horário. Não consegue respeitar o horário do outro. Tudo bem que eu e a Tonger também atrasamos algumas vezes, mas estamos na posição de cliente. Tô brincando. Nem quando você tá na posição de cliente você tem que fazer isso. Porque a Tonger faz vendas e às vezes ela tem que fazer entregas nos lugares. Então ela marca com alguém em determinada estação de trem. E as pessoas atrasam com ela também sempre. Tem gente que fala assim, quando você tiver... Aliás, quando você chegar lá, me avisa que eu saio de casa. Que porra é essa? A gente não marcou 13h40? Como quando eu chegar lá, você me fala que eu saio de casa? Nem que você mora... Não, mas eu moro a 1 minuto, foda-se. Não é 13h41 que a gente marcou. Foi 13h40. Então respeita o horário dos outros. Chega antes. Prefira chegar 10 minutos antes do que atrasar e fuder com o outro. Tem que pegar o busão pra... E aí não bastasse todas essa raiva, esses estresses, de gente mentindo em anúncio, esperando que você vá alugar depois, de gente atrasando, de gente falando, o trem é aqui do lado, ainda tem que enfrentar os outros brasileiros. E eu e a Tonja já tinha visitado nesse dia, foi sei lá, essa semana aí, umas 5 casas, andando pra lá e pra cá, tudo aí, solzão do cacete. Se a gente estivesse viajando na praia, não ia estar aquele sol, é sempre assim também, né? O universo conspira pras coisas te estressar. Tava um sol que eu nunca vi, velho, eu com uma dor de cabeça, a gente com fome, estressado já, vamos pra casa, vamos almoçar. E aí estávamos num lugar que não conhecíamos muito bem. E aí a gente achou um ponto de ônibus. Estávamos lá esperando, vinha um ônibus com um nome que não dizia se ia pra alguma estação ou não. E aí chegou o ônibus, eu falei, bom, eu não vou dar sinal, porque se eu der o sinal pra fazer a pergunta se passa em algum lugar, o cara pode ficar meio puto, eu não quero incomodar. Eu sou uma pessoa assim, eu evito incomodar os outros porque eu não quero que ninguém me incomode. Eu preferia depois olhar no Google, que a gente, né, não tinha olhado ainda no Google. A gente tem medo de tirar o celular no ponto e ser assaltado, que tem isso ainda no Brasil. Então eu falei, se o cara parar pra deixar alguém, aí ele já parou, não custa nada me responder, não é mesmo? Qualquer ser humano racional e normal pensa isso. Ninguém vai se incomodar, já estou aqui parado, o cara me fez uma pergunta normal. Enfim, o busão parou pra deixar um passageiro, eu falei, opa, legal, dei o sinal, ele abriu a porta, eu falei pro motorista, senhor, se o ônibus passa em alguma estação, qualquer uma, o cara estressado responde, meio puto, ele ficou meio puto, já respondeu, depende. Depende do quê? A minha pergunta foi clara e objetiva, depende do quê? Do que depende? Se você decidir, ele passa, é isso? Se eu decidir passar, passa, porque eu que controlo o itinerário desse ônibus aqui. Ou eu imagino que o ônibus faça um caminho padrão, ou ele passa, ou ele não passa. Se você é motorista de um busão e eu falo, esse seu ônibus que todos os dias faz o mesmo caminho, ele passa em alguma estação de trem ou metrô, qual é a sua resposta? Aí eu fiquei olhando pra ele, o que veio depois do depende foi passa na Oscar Freire, e começou a citar as que passava. Era só falar sim ou não. Você ainda tem que lidar com imbecil, burro, ignorante, idiota na rua. Passasse tudo isso, você tem que lidar com essas coisas? Tem que lidar com tudo isso, velho. As pessoas dificultam as coisas. As coisas deviam ser simples, terráqueos. As coisas deviam ser tão simples, velho. Isso aqui é doce ou é salgado? Depende, é doce. Yes, facilitando a vida dos outros, sabe qual vida você também tá facilitando? A tua! Vamos!